boa noite, Daniela, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Sara. Tá me ouvindo? Porque eu tô com um fone aqui, tá tudo Eu estou ouvindo bem? super bem, tá super bem, tá ótimo. Seu áudio, você me ouve bem? Tranquilo? Sim, sim, eu ouço bem e com uma dicção perfeita, que um dia eu ainda chego lá. Quando... Esse é o trunfo da fonoaudiologia, esse é o trunfo do fonoaudiólogo, não tem como, ele tem que eu, ser referência, né? olha, eu já vi lives sua com a Bela, eu falei, gente, o que é isso? Que dicção é essa? Perfeito, maravilhoso. Tem que fazer uma aula aí, umas aulas, um tratamento para falar de uma forma que todo mundo compreenda. Maravilhoso, amei, viu? Muito parabéns. Super bem-vinda, é um prazer, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer e eu treino esses profissionais, então, para falar bem, para se comunicar, para performar, seja em qualquer circunstância e principalmente como nós lidamos com o público, não tem como, né? Exatamente. Precisamos ter isso muito bem resolvido, porque vivemos dessa boa venda, né? Do que somos, do que fazemos. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com você e você vai nos falar lá no congresso a respeito do uso do laser na amamentação. Então, a enfermagem, ela tem uma grande atuação, não é? Com o aparelho, com vamos falar do laser agora, daqui a pouquinho a gente vai destrinchar isso. Eu sei que, né, vocês utilizam outros tantos aí recursos, mas hoje nós vamos então focar no laser e depois eu te pergunto um pouquinho mais a esse respeito e eu quero que você comece a se apresentar, já fale um pouco de você, deixe o pessoal te conhecer, deixa registrar aqui um pouco da sua trajetória profissional. Ah, legal. Eu sou a enfermeira Daniela Souza, né? Sou aqui da cidade de Santos. Estudei, me formei por aqui. Algumas pós-graduações eu fiz em São Paulo. E assim, ao longo dessa trajetória da enfermagem, eu estou na enfermagem, comecei em 2007, entrei como profissional técnico, depois já entrei para graduação e aí a gente vai indo, né? Engata, não para mais. E toda a minha experiência com a enfermagem, desde da parte técnica, já foi realmente com materno infantil. Então já comecei a atuar na maternidade e fiquei alguns plantões, depois já fui para a UTI NEL, onde eu fiquei por muitos anos, e aí fui crescendo, me tornei enfermeira, comecei a ficar na tríade, né, materno infantil, no sentido de centro obstétrico, maternidade, berçário, UTI, e me apaixonando cada vez mais com a questão de lidar com as famílias, lidar com esse público que é tão carente de informações, eu digo no sentido do acolhimento, né, durante o momento de fragilidade, que é na gravidez, e no pós-parto, porque tudo fica desregulado, né, aí a gente entra com laser, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. E nesse meio do caminho, eu já fazia alguns atendimentos, né, com esse perfil de paciente, mas era muito paralelo ao que eu fazia, né, como CLT. Então, quando eu saí, porque aí eu tive meus filhos, né, hoje eu tenho um filhinho com 6, outro com 4, e aí o maternar também transforma a nossa mente, assim, com um olhar mais amplo, de também ajudar as outras mulheres, né? Porque parece que a gente entra num processo de trabalhar, fazer, acho que a maternidade traz olha, não é bem assim, o seu tempo é outro, o seu ritmo é outro, e a gente aprende também a reorganizar nesse sentido, né? Hoje eu vejo muitas mulheres no pós-parto que tem uma dificuldade muito grande com essa questão de perder o controle. Não tenho mais controle de sair, não tenho mais controle de fazer a compra, não tenho mais o controle de tomar o banho na hora que eu quero. Então, isso mexe também no estado emocional, né? Que a gente chega tudo lá na questão lá dos atendimentos. E com isso, por mais que a gente faça a questão do manejo clínico, porque é o fundamental, né? O enfermeiro para atuar com laser na amamentação, porque na verdade o laser ele é um recurso terapêutico,
um tecnológico, que ele vem para favorecer muito nesse atendimento. Mas o profissional, ele precisa ter o quê? Um conhecimento, uma visão clínica, um manejo ali, uma expertise naquela área, para saber conduzir cada família. Porque cada família é de uma forma, não é só a gente ir lá e vamos aplicar o laser. Não, tem um cenário ali, e esse cenário não pode ser ignorado, a gente precisa, né? E a enfermagem acaba fazendo isso muito bem, até porque nós somos formados ao longo aí da graduação, né? Eu falo com propriedade que nós somos os gerenciadores de cuidado, né? Sempre com um olhar muito amplo de equipe multidisciplinar, então a gente também tem uma facilidade aí de estar agregando todo mundo, estar interligando todos em prol do paciente para um melhor objetivo ali, resolução. E aí, quando eu comecei já a estar atuando nessa área, e conheci o laser, aí me apaixonei. No começo, realmente, eu tive algumas dificuldades de entendimento, então dei uns passos para trás, fui entender um pouco física, né, porque não adianta você fazer um curso, você mexer, não, você precisa entender realmente qual é o efeito físico, o que é, para você começar até a ter raciocínio clínico nos seus pacientes, né, porque o protocolo, ele é direcionador nessa área, ele é direcionador. O que você vai estar conduzindo com o seu paciente é muitas coisas envolvidas, né? E aí, nesse meio do caminho, me apaixonei pelo laser, trouxe ele para o meu dia a dia, o que agregou muito ao serviço, né, oferecido para paciente, recuperação muito rápida, né, quando está ajustado ali ao manejo clínico da amamentação, mas eu vejo uma resposta muito boa para essa família, principalmente se já no pós-parto, né, ela já não está mais aquele nível inconsciente, sabe? O que eu vou fazer? Eu estou grávida, o que eu vou fazer? Se ela tem a consciência de, poxa, eu estou gestante, o que eu preciso fazer? Então, ela já sai daquele nível, ela já começa a procurar o que ela precisa, como profissionais, para ela ter um pós-parto mais seguro, né? Porque eu falo que a gestação é um momento que a mulher se envolve no desenvolvimento fetal, na organização do quarto, no planejamento de como vai ser, e muitas vezes depois, por questões físicas, né, por questões emocionais, o planejamento já não sai do jeito que a gente imagina. E aí também a gente traz o laser aí para estar atuando e com ótimos resultados. Um pouquinho isso. Uma coisa interessante que, olha, nesse mês nem comentei. Hoje eu tenho um consultório de enfermagem materno-infantil, então é só para esse público. Muita gente pergunta, Dani, você faz feridas, né? Faz tratamento de feridas e tal. E aí, assim, não é que eu não saiba, mas não é o nicho que eu atendo, até para não estar cruzando perfis de paciente, né? Porque o consultório é mais voltado para criança, né? Então é uma coisa mais clean, mais direcionado, idealizado para essa duplinha, né? E então, aqui em Santos, eu tenho esse consultório, onde neste momento eu estou em momento assim de estar divulgando também, né? Porque hoje o paciente ainda ele não tem a consciência de muitos serviços que nós profissionais de equipe multi oferecemos, mas também o nosso papel como profissional de saúde é educar a nossa população, né? Então eu observo também que nessa caminhada eu estou conseguindo educar muitos pacientes, muitas pessoas, e com isso se torna um paciente recuperando melhor ali tendo uma melhor recuperação como um todo. E o laser, ele acaba sendo algo que as pessoas ainda não conhecem. É impressionante. Eles acham que o laser é somente estético, só estética, não tem essa visão ainda, mas é normal, né? O paciente, ele não precisa saber de tudo. É o nosso papel também estar orientando e evoluindo. Eu acho que a saúde, a gente precisa pegar tudo que tem de tecnologia para agregar valor ao serviço, para a gente ter um bom resultado.
né? E isso faz com que a gente sempre esteja ali se atualizando, vendo o que tem de novo, que não tem, vendo os artigos, o que tem, os novos protocolos, né? Tudo isso é muito importante para a gente estar oferecendo uma assistência adequada para essa família. Não é só o bebê e nem a mamãe, é a família, né? No meu segmento. Acho que em todos, né? Que quando a gente fala em cuidado do paciente, hoje é um cuidado centrado no paciente. E para estar centrado nele, a família ela é totalmente de apoio. Então não faz sentido a gente não tratar o paciente, não acolher, não conversar os demais, que eles são nosso apoio também, né? É exatamente isso. E muito interessante nós colocarmos exatamente essa perspectiva voltada para a família. Porque, caso contrário, você acaba, né, e a nossa abordagem aqui na BioLaser, que é uma formadora de profissionais, não é, nessa área de laser terapia e novas tecnologias. Então, como formadores, nós temos esse cuidado de falar para o aluno que é importante esse raciocínio. Como você teve esse interesse em ir pesquisar, em conhecer mais a respeito da física, ou seja, a fisiologia é importantíssima. O que acontece com essa ação do laser e por que eu devo utilizar? Não é tão somente um recurso, mas algo que vai acrescentar valor àquele paciente, àquela situação que ele está vivendo naquele momento. Então, muito interessante esse olhar e esse enfoque, e eu tenho certeza que tem muito mais aí para você nos passar, e no congresso, então, olha, já fiquem ligados, olha que assunto delicioso, gostoso, se você é uma mãe, né, ou pretende se tornar, ou conhece, convive com alguma mãezinha, aí passando por algum problema nessa amamentação, quais são as indicações, Dani, do uso do laser, então, na amamentação? Olha, para amamentação, né, assim, até como professor da BioLaser, a gente também faz outros cursos aí na área, é muito importante deixar muito claro em relação realmente ao aparelho, né, que o aparelho ele vem para agregar valor ao nosso serviço, porém é importante ter muita questão do manejo, né, de amamentação ali para a gente conseguir reajustar todo um processo, porque senão a gente não vê resultado. E aí, o que acontece? A família não ela não consegue alcançar o objetivo dela, né? Porque tratamento de saúde, a gente não consegue garantir 100% o resultado. Muito mais quando a gente fala de mamãe e bebê, porque tem ali um atrito mecânico contínuo, tem um bebê sugando numa região aureolo-mamilar de uma forma contínua e de uma forma que nunca foi sugado, né, com uma pressão maior, uma constância maior. Isso faz também que, por mais que a gente faça somente a aplicação, se a gente não rever essa outra parte de como está a abertura de boca, pega, sustentação de peito dessa duplinha, a gente talvez não consiga um resultado ali, e a família também não. Então, a família, por outro lado, ela não compreende a importância do laser. Né? Então a gente precisa ter muita atenção nesse contexto, porque senão a gente acaba realmente, a gente está educando, mas se a gente não educar da forma correta, a gente tem ali um retrabalho e também uma verbalização do próprio cliente que não viu resultado nenhum. Certo? Então, na amamentação, é muito importante já no começo, então, assim, um exemplo, na gravidez, é importante já no pré-natal, já começar a explicar para a mamãe os benefícios do laser, né? Então, para quando ela ganhar esse neném, ela já sabe que existe essa ferramenta, né? Que existe esse método, existe essa técnica em si, e que vai favorecer ela muito, mas isso já precisa ser trabalhado, sim, ao longo da gestação. Para quando ela ganhar o neném, na primeira dificuldade, que eu costumo explicar assim para o paciente, olha, o sinalizador é dor, tá? Para entender, porque o marketing, né, a internet vende muito que é comum ter dor, é comum ficar com dor nos primeiros dias. E nem sempre a mãe não consegue entender, porque é o primeiro bebê dela. Ela não sabe
se é dor muito, se é dor pouca, ela não sabe disso. Então ela acaba entendendo que aquela dor é normal, porque todo mundo fala, ela viu tal, e ela se perpetua ali por 5 dias, 10 dias, né? E aí se torna ali um trauma importante, na maioria dos casos, porque já está 10, 15 dias com aquele bebê, com aquele atrito mecânico constante, e há também colonização de micro-organismos, né, das bactérias em si. Então não é o sol que vai ajudar, não é tal coisa que vai ajudar, não são orientações obsoletas que vão ajudar. Hoje o recurso realmente terapêutico, e ele é exato, que a gente fala, olha, tem resultados, se fizer da forma seguindo todas as orientações, é a aplicação de laser. Então, de primeiro momento, ela precisa ser trabalhada já na gestação, para quando ela ganhar o neném, ela sabe que ela pode usar já nos primeiros dias, já após o bebê nascer, o primeiro contato que o bebê teve, né? Porque ele ajuda que a gente costuma falar, olha, você vai ter uma sensibilidade maior. Mas se a gente faz a aplicação de laser, essa sensibilidade é muito mais branda. Então, acaba não sendo algo que, de início, ela já vai ter algo negativo, que amamentar não é legal, amamentar tá doendo muito, né? Porque o que maior causa de desmame hoje, a maior causa do desmame hoje, 80% a gente já sabe que são de traumas mamilares. Né? Então, é trauma, escoriações, bolha, sangramento. Não preciso chegar ao nível de sangrar para procurar ajuda. Eu preciso já entender, começou a doer, eu estou no segundo dia, tá doendo o meu mamilo, né? Então aqui eu tô com o meu mamilo doendo, tô com a minha auréola doendo, tem alguma coisa que tá latejando muito, eu preciso já procurar ajuda, porque é importante já neste comecinho rever o processo de amamentação, mamãe, nenê, posições, né? Todo o processo que o profissional de aleitamento sabe fazer, para então a gente também tá atuando com laser, tá? Pontualmente, né? Quando a gente fala em região auréola mamilar, com laser, a gente faz pontual, porque a gente utiliza tanto para os traumas, que entra todos esses que eu falei, bolhas, escoriações, né? Cortes, a gente precisa ver extensão, profundidade, né? Vários fatores aí que envolvem a questão desses traumas. A gente utiliza também nas mastites, né? De uma forma bem assim, funciona muito bem. Tá? Mas também é importante fazer tem outras questões que a gente faz ali durante o tratamento para fazer essa biomodulação aí na estrutura da mama, né? Então, assim, a gente consegue utilizar muito nesses primeiros dias. E depois as coisas, se a gente não ajusta, vai complicando, né? Então, tem a questão de proliferação de micro-organismos na região do mamilo, que é onde são aqueles traumas que têm dificuldade de cicatrização. Então, exemplo, a mamãe, ela tá com um trauma mamilar, 3, 4, 5 dias, aí, aparentemente, diminui um pouquinho a dor, melhorou. Aí ela não vai falar, agora que eu não vou procurar ninguém, né? Passa no 8º, 9º dia, aquela lesão abre, latejando, e assim fica por alguns dias, fica doendo, não adianta ela fazer o que ela já estava fazendo. Então, quando a gente pega para avaliar essa paciente, a gente vê que o local, a gente analisa, a gente avalia ali toda a situação, a gente já olha as bordas, muitas vezes a gente já tem ali um aspecto mais de proliferação de micro-organismo, e aí não tem jeito, é preciso iniciar o tratamento. Que aí o tratamento é o que eu costumo falar, sai mais caro do que prevenir. Então, assim, quando a gente faz a lesão, algumas aplicações já no pós-parto, é bem menor do que aquele trauma que ele já está aberto naquele local exposto, né, por 7, 10, 15, 20 dias. Porque tem paciente, às vezes, que vem com 30 dias de vida do neném. Então, aquela região do mamilo está o quê? 30 dias com um trauma aberto. Então, ali a gente já precisa trabalhar de uma outra maneira, que o laser atua e trabalha muito bem. Tá? Outra situação muito comum, que eu particularmente, eu tenho muita paciente, até de reincidivas, é da candidíase mamária. Né? Então, assim, eu trato muito as mulheres com candidíase mamária, com laser. Então, a gente tem a técnica em si, utilizando lá o carreador de luz. Eu não vou ficar citando nomes aqui, que a gente está na live. E então, isso faz com que ela tenha uma resposta muito boa de redução de dor. Na primeira aplicação, ela tem redução de 80% a 60% na escala de dor. Então, ela chega lá com dor 8, passa 2, 3 horas
quando eu pergunto, a dor já está suportável, ou seja, que já caiu para 4, 3, ela já colocou o bebê para mamar, né? E aí o corpo em si, ele vai, com o passar das horas, dias, ele vai ali fazendo também, continuando esse trabalho de biomodulação. Então, assim, eu só estou ainda comentando sobre mamas, hein? Fora o mais, né, mais que a gente utiliza no pós-parto. Então, para as mulheres, elas sabendo da importância, elas conseguem se planejar durante a gravidez para, né, no pós-parto, elas terem um cuidado maior para elas, um empoderamento melhor para elas, né? Então, assim, além de pensar somente numa drenagem, vale a pena a introdução lá de um consultor, da introdução lá de aplicações de laser, né? Ela tem um planejamento, tem uma noção de se caso ela precise, com quem ela vai fazer. Então, esse vínculo, ele deve já ser formado ainda durante a gravidez, né? Para que ela tenha mais confiança e ela tenha resultados esperados aí no pós-parto, né? Por exemplo, a mamãe quando chega em casa do hospital, que é o segundo ou terceiro dia, ela tem a pojadura, né? Entre o terceiro e o quinto dia de vida. Então a mama, ela triplica muitas vezes de tamanho. E fica aquela mama dura, túrgida, né? Então, assim, já entra ali no processo inflamatório, que a gente considera normal, né? Porque a gente fala, e é o certo, a mastite fisiológica. Então, ali tem alguns recursos que você consegue fazer, também utilizando laser, mas consegue resolver. Quando essa mastite, ela não é resolvida, nessa mastite fisiológica, ela se torna patológica. E aí a patológica, que ela já intensifica dores, os mediadores inflamatórios aumentam mais, né? Então aumenta mais o edema. Então tudo começa a complicar, principalmente quando é associada à cirurgia cesariana, tá? Então assim, fica assim, mama doendo, cirurgia doendo, alagou o lago, sabe? Ficou uma coisa assim, super meio que fora do contexto para aquela mulher. Então fica muito pesado, né? Ela continuar ali nos próximos dias sorrindo, feliz, maravilhosa. Aí a gente vê que ela já sai desse processo de felicidade, né? A ocitocina já dá, é que eu brinco, né? A ocitocina já dá uma travada congelada, a prolactina também. Então, assim, já começa o fator emocional já a fluir ali de uma forma não tão positiva, né? Então, o hipotálamo, ele responde, ele é taxativo, é o chefe lá das emoções. Tá? Não tá bem, tá estressada, tô com cortisol a mais, adrenalina a mais, segura, retenho aqui, vou reter cortisol, vou reter aqui ocitocina, prolactina, e essa mulher, ela acaba também tendo aí uma dificuldade de produção de leite. Então, assim, olha, eu estou contando essa história porque o laser, ele entra como um fator aqui crucial nessa recuperação do menor tempo, né? Então, o tempo terapêutico, ele cai, e é bem na fase do baby blues, que é aquela fase que são as 2 primeiras semanas, que a mamãe está com uma labilidade emocional, então chora, ri, olha para o bebê, quer cuidar, ora não quer amamentar, mas estou com dor, estou com o peito doendo. Então, toda essa labilidade também emocional que interfere na liberação e secreção de alguns hormônios, o laser, ele de uma outra forma, na técnica ILIB, ele também ajuda, né? Porque a gente já usa a terapia ILIB, que é vascular, bem na região aqui, pulso, tá? Na radial, gente. Então, tem que fazer com o profissional que saiba fazer direitinho. Por isso que a gente está aqui, estamos aqui no congresso, né? A gente está aqui fazendo as lives para chamar vocês para vir para o congresso, porque é importante saber como eu vou usar, de que forma, tem indicação, não tem indicação, aonde eu consigo aqui manejar e melhorar para o meu paciente. Então, tudo isso a gente agrega valor ao paciente, mas é importante saber. Né, saber e ter, assim, professores, porque aqui, gente, a gente que é da BioLaser, assim, a gente tem grupos dos alunos, então, assim, a gente dá suporte para o aluno, né, então não é assim, fiz o curso, ou, participei do congresso, tem uma dúvida, não tem ninguém para perguntar. Tudo que é colocado em grupo, os professores das áreas respondem, então isso é interessante.
né? Então, assim, eu sou de vários grupos e muitas vezes eu não vejo a mensagem, porque às vezes é 500, né? Então, de uma vez. E aí esse aluno chama lá no particular, a gente conversa, troca ali uma questão de clínica mesmo, né, de visão, porque muitas vezes você precisa compartilhar com outro professor, até por experiência, expertise, ou ver se está indo tudo bem. E a gente dá esse suporte, então isso é muito interessante, né? Porque a gente se dispor a isso. Esse é o grande diferencial. Precisa ter essa disposição, porque não adianta a gente ter grupos e quando o aluno pergunta, ninguém responde, né? Então, isso para mim, da Biolaser, já é algo muito atrativo para o aluno, porque tem suporte, né? Diferente de outros lugares que fala que tem, mas na hora que você pergunta não tem. Então, aí o pessoal acaba preferindo esse suporte a mais, que acaba sendo, a gente brinca, é uma mentorinha infinita, né? Sem fim, nunca acaba. Né? E aí, exatamente. Então, com o Ilíbia, com essa terapia, eu também agrego muito, né, valor ao meu serviço. Lógico, conhecendo toda essa paciente, então realizando toda a anamnese, isso é primordial para entender o que de fato essa paciente precisa para que eu sugira ali o melhor tratamento, né, que ela entenda, e aí então a gente consegue conduzir melhor. Eu vejo que as mulheres que elas já realizam, já desde o comecinho, tanto o laser pontual na região da mama, né, pontual mesmo do que a gente está avaliando ali, mas ela associa junto com a terapia Ilib, ela tem resultados assim fantásticos. Ela não percebe essa fase aí do baby blues, ela não percebe muito, né? Então a gente vê realmente que clinicamente que funciona e os estudos estão aí para provar cada vez mais que é uma tecnologia que veio para ficar e esperamos que apareçam também outras, né, gente? Que a gente tá sempre ali antenado para levar sempre o melhor ali para o paciente. Isso. Excelente. E essa abordagem, pensando agora, porque como o nosso público, a grande maioria aqui do nosso público é um público profissional, seja das áreas afins aí da saúde, então vamos dar uma leve aí um raciocínio, um entendimento como que funciona, por exemplo, na amamentação, a equipe multidisciplinar, como que atuam então os diversos profissionais para favorecer essa mãe. Nossa, bem interessante, porque a equipe multidisciplinar ela já começa lá desde o obstetra, tem o pediatra, tem o enfermeiro, tem o fonoaudiólogo, tem o nutricionista, é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. E o que é mais importante, eu acho que de tudo isso, quando a gente fala abordagem multidisciplinar, é a gente entender que assim, se eu não resolvo, eu preciso passar. Eu não posso, né, isso tem que estar claro. Às vezes, é uma situação que eu não posso resolver. Um exemplo, freno lingual. Não sou eu que vou resolver. Eu posso até ali, eu olho, eu avalio, vejo, olha, porque às vezes vem da maternidade com teste tudo ok, certo? Só que quando a gente vai avaliar, a gente vê que ali tem realmente um grau ou suspeita, né? Então a gente o quê? Encaminha para o fonoaudiólogo ou para o cirurgião dentista, a gente vê qual é também, porque muita família fala, não, eu quero a fono, eu quero. Então a gente tem ali profissionais parceiros para a gente encaminhar, né? E junto a gente vai fazendo ali o acompanhamento. Então é importante muitas vezes, porque às vezes o paciente ele não quer ir direto na fono, ele quer primeiro passar no pediatra. Então ele retorna no pediatra, para o pediatra reavaliar, porque ele já avaliou na primeira consulta, né? E foi tudo bem. Só que a gente está vendo aquela mulher com traumas importantes, centrais na região do mamilo, que é muito característico dos bebês com freio curto, né? Então, assim, é muito característico. São traumas extensos, eles são profundos, grau de dor é 10, né? Então, é insustentável muitas vezes para essa mulher, ela chora muito ao amamentar. Então, a gente passa. Então, é importante a gente saber da equipe também, além da gente agregar com todos, porque a pediatra que encaminha essa paciente, ela fala comigo.
olha, Daniela, estou encaminhando a paciente assim, assim, eu já sei aquela paciente a qual eu vou receber. Vou conduzir da melhor forma possível. Se é alguma coisa que ali interfere e sai da minha, eu preciso estar passando para outro profissional. E assim sucessivamente, tá? Como eu faço eu tenho alguns pacientes que eles têm o freio, fizeram a frenotomia, eles fazem acompanhamento com fono, né? Faz as sessões para melhorar a performance interna aí da linguinha e continuam comigo nessa parte do aleitamento. Né? Então, assim, a gente consegue fazer esse trabalho e a gente acaba tendo um resultado bem interessante, tá? E não esquecendo que esse meio do caminho também, a mãe ela começa a ficar muito abalada também psicologicamente, então a gente não pode esquecer, né? E achar que aquela mulher, por mais que ela já esteja ali com pediatra, porque já viu o neném, então o obstetra vai cuidar do corpo, mente dela. Mas ainda tem pediatra, tem o consultor de amamentação, tem fono, tem cirurgia, tem o cirurgião dentista, tem vários outros profissionais. E aí a gente não pode esquecer e começar sempre a achar que agora é peito e boca, porque ela já está sendo acompanhada com os outros profissionais. E não, porque muitas vezes a gente precisa encaminhá-la para quem? Para um psicólogo, porque muitas vezes ela não vai estar bem. Então, por mais que a gente faça terapia livre, a gente está vendo bons resultados ali. É importante a gente ter esse olhar para essa paciente, se houver necessidade, a gente vai encaminhar sim, né? Então, e isso é muito importante, porque às vezes se a gente deixa passar alguma situação, a gente vai perder aquela dupla ali na questão do aleitamento e acaba indo para uma fórmula, às vezes precocemente, né? Então a gente tenta fazer tudo bem articulado para dar certo. Isso, e é um detalhe importante de nós pararmos para pensar, porque numa equipe disciplinar, multidisciplinar, muitas vezes os profissionais, nem todos os profissionais falam a mesma língua. Nem todos os profissionais têm o mesmo conceito, a mesma abordagem, a mesma formação e entendimento daqueles casos, não é, Dani? Então, como é importante nós sabermos atuar, sim, em equipe, mas como nos safarmos? Como sairmos de saias justas, por exemplo? Olha, a indicação é laser nesse caso. E aí um colega, pode ser o próprio pediatra, pode ser um cirurgião, dentista, falar, não, eu não vejo desta forma, a minha conduta é esta. Como nós, profissionais, lidamos com essas saias justas que acabam acontecendo quando nós trabalhamos multidisciplinarmente? Conta um pouco, por favor. Isso acontece bastante, viu? Essa questão de opiniões, né? Diferentes, assim. Mas eu acho que é comum, né? Ser humano, né? E cada um acaba meio que querendo olhar mais para a importância do seu serviço ali naquela situação. Eu acho que, eu vou falar o que eu percebo e o que eu vejo, tá? O enfermeiro, ele acaba sendo um profissional facilitador, isso a gente já aprende lá na faculdade. Então, eu não tenho muita dificuldade em relação a isso, porque eu consigo articular bem ali para estar conduzindo melhor aquela indicação, né, para o profissional. Então, não vejo muita dificuldade nisso. Eu acho interessante você ter alguns profissionais que você conheça, que você entende, você conhece a conduta, como você falou, precisa ser perfis próximos, né? Porque não adianta eu conduzir de uma forma aquela mãe, eu acolher aquela mãe e chegar em outro profissional, o profissional é 10 minutos, tchau, vai embora. Né? A mãe vai se sentir, vai falar, poxa, o que é isso? Né, pô, indicação. Então, assim, eu tenho profissionais que eu indico, né? Então, acaba, olha, eu conheço, o ideal é você fazer tal coisa, tá? Então, tem esse profissional. Agora, se você quiser repensar, conversa com o seu pediatra. Porque eu parto do princípio que o bebê, ele tem um médico, que é o pediatra. E a gente não pode ignorar essa figura, que é super importante no crescimento e desenvolvimento do neném. Né? Então, tudo que é relacionado, é importante a gente também estar
sugerindo à mamãe a conversar com o pediatra, né? Porque, por exemplo, a mãe ela já veio com indicações assim, olha, eu preciso cortar a língua do neném, mas a gente já decidiu em casa que nós não vamos fazer e nós não queremos. E tá tudo bem, se já foi uma decisão que foi tomada, não tem um porquê de eu ficar tentando, porque já está decidido. Quando há decisão, não tem o que fazer. Então, você fala os benefícios que seriam se tivesse feito o procedimento, mas se não fez, a gente acaba precisando fazer da tal forma, tal forma, tal forma. E olha, eu tenho pacientes que eu faço aplicações de laser semanais, uma eu fazia 2 vezes, mais 3 eu fazia semanal, para fazer bloqueio de dor. Porque não quiseram fazer o procedimento, né, a frenotomia, por questões de casal. O marido não quis, achou que é bobagem, ou que não vou submeter meu bebê a isso. Então, a gente que trabalha com família, a gente precisa respeitar, porque é a decisão daquela clã, é aquela família. A gente, como fora, a gente vai sugerir, vai dar a nossa opinião, né, para conduzir da melhor forma. E em relação a profissionais, isso acontece, mas eu acho que a gente precisa ter maturidade, profissionalismo, caso aconteça alguma coisa muito, algo não conforme, a gente né, tira o contato ali, porque também acaba prejudicando um pouco a sua imagem. Né? Eu costumo falar que são pacientes que demandam da gente um acolhimento maior. E isso, infelizmente, não é todo o perfil de profissional que tem. E tá tudo bem. Cada um tem os seus perfis, né? Eu acho que a gente precisa só se encaixar no que faz sentido para mim e não o que eu vejo que está dando certo. Porque o que eu vejo hoje dos profissionais de saúde é o seguinte: eu quero fazer, agora que eu conheci a Sara, eu vou fazer isso aí. Vou pegar uma turma e vou dar aula para melhorar a performance, dicção, forma de falar e tal. Só que é algo que eu não gosto ou não acho tão interessante. Então, você já não vai ser 100% bom naquilo, né? 80, 90, não vai te interessar muito. Você está indo com foco de número de pacientes e tal. Então, eu acho que muitas vezes isso acontece para a amamentação, né? De um tempo para cá, eu vejo que todo mundo está fazendo as consultorias de amamentação, que é legal, porque a gente consegue ampliar e educar esse paciente para essa importância. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que as pessoas elas não conseguem resolver o problema daquela família. E aí não é legal, porque é uma classe de profissionais que acabam realmente ali levando ou, né, sendo julgados de forma indevida por alguns profissionais. Mas isso é uma questão eu acho que é em todo lugar, né, todos os profissionais têm isso. O importante eu quero fazer tal coisa, eu quero entrar em tal área, poxa, vai se capacitar, conversa com quem já está na área, que é interessante, né, trocar um pouco, fazer um network, vem nesse congresso, aqui vai ter 72 profissionais falando sobre, poxa, a pessoa vai sair com know-how, que ela vai sair com o cérebro fervendo, vai falar, pô, o que eu vou fazer? Muita coisa, né, e porque abre o leque de informações. Então, para quem está ali em cima do muro, é um evento importante, né, porque vai conseguir ali ampliar mesmo a mente. Esse é o enfoque. Então, esse é o enfoque que nós queremos dar, que não importa a sua área de atuação, parte do princípio, obviamente, do profissionalismo, e somos cada um na sua área e todos vão agregar para o paciente. Então, quando nós temos o olhar para o paciente, para a necessidade daquele paciente, então nós vemos que tudo flui de uma maneira harmônica. Eu quis colocar um pouquinho de brasa aqui, de fogo nessa pergunta, mas para dar um entendimento para os profissionais que estão aqui nos ouvindo, que assistirão essa live depois, exatamente isso. Olha, por que um congresso de novas tecnologias e tão abrangente para tantas áreas da saúde? Porque na prática clínica é assim que acontece. Na prática clínica temos diversos profissionais, não é? Que estão em atuação conosco o tempo todo, e nós precisamos saber, então, principalmente o papel de cada um deles, para sabermos
ser assertivos no encaminhamento, visando o bem-estar daquela mãe, visando o bem-estar daquela família, enfim. Então, estamos caminhando para o final. É um assunto tão gostoso. Eu me lembro muito, muito bem, assim, eu não atuei nessa área, não é minha área de atuação. A amamentação, tem uma querida nossa aqui que é uma linda, uma fonoaudióloga que trabalha tão somente com essa área. E ela já entrou por aqui, não sei se ela está aí ainda. Um beijo, Cris. Mas nós sabemos que, entendendo essa disposição e nos colocarmos à disposição do paciente e desse bem-estar, pronto, nós só agregamos, não é? E nos tornamos esse referencial, conforme você citou. É importante mantermos realmente essa perspectiva do cliente, uma perspectiva de leveza e de integração, e não de desintegração. Se você, então, estava em dúvida, participar ou não desse congresso, olha aí, são mais de 72 aulas, mais de 72 profissionais altamente capacitados, altamente atualizados, vamos colocar assim, que lidam diariamente, realmente, com a dinâmica que estarão expondo no congresso. Portanto, inscreva-se, participe, tem o pré-congresso chegando aí, e o congresso em si, 1, 2 e 3, abril, você é o nosso convidado, esteja conosco, participe enviando também o seu trabalho. De repente você tem um caso muito interessante que você deseja publicar, ainda que ele já tenha sido publicado em algum outro indexador ou não, você pode inscrever o seu trabalho, pode abrilhantar aí o nosso evento também, com a participação do seu trabalho, da sua pesquisa científica no nosso ANAIS, que será lançado juntamente aí com o Congresso. Então, Dani, considerações finais, deixe aí o seu recado, fale aí para esses queridos profissionais que aqui nos acompanham, que acompanharão a nossa live, as nossas lives a seguir. Deixe o seu recado, a sua visão enquanto enfermeira, fale um pouco mais do que você deseja imprimir aí no coração e na mente aí da nossa audiência. Gente, bom, para finalizar, né, esse convite para vocês fazerem um congresso, porque é algo que vai realmente ampliar a mente de vocês em relação a recursos, a áreas, ao que eu devo, até em relação a nicho que eu devo estar conduzindo ali no meu dia a dia, né? A ferramenta laser, para mim, por exemplo, é algo sensacional, onde eu agrego em todos os meus atendimentos, né? E eu consigo, por outro lado, fazer com que o tempo terapêutico daquele paciente comigo, ele reduza, né? Então, eu consigo também ter uma rotatividade melhor ali de paciente, ter mais atenção para o meu paciente, né? Diferente de algumas áreas que fica com paciente crônico, então ele precisa ter mais tempo, porém mesmo esses pacientes com aplicações de laser, né, fazendo tratamento, seguindo o protocolo do profissional que atende, também reduz o tempo de tratamento e melhora, claro, a qualidade de vida, né? Então, para mim, a área, eu adoro, indico para todo mundo. Os profissionais, o que eu falo que é importante precisa se capacitar, precisa saber o que está fazendo, porque senão a gente não vê resultado, tá? É muito além das aplicações. Eu falo, quando a gente fala em questão de amamentação, tá? Porque são vários tipos de mulheres, né? São mulheres saudáveis, são mulheres com alguma comorbidade, são mulheres que os bebês estão na UTI, são mulheres que os bebês foram a óbito. Então, são muitas situações. Então, não dá pra gente só achar que o laser é só lá no peito e o laser eu posso vender pacote. A gente precisa ter esse conhecimento para se tornar um profissional referência, né, para ter um embasamento para falar, para o paciente ter segurança. Então, assim, o que eu posso fazer aqui e dar uma dica é vocês fazerem o congresso, gente. Porque aí vai abrir realmente a mente de vocês.
e vocês vão conseguir aí, dentro das atividades, achar alguma forma de trazer o laser, tá? Isso mesmo, ó, enfermeira, o paciente é único. Com certeza, o paciente é único e a gente precisa fazer de uma forma, assim, muito séria, muito respeitosa com ele, né? E como eu puxo, não vou falar, puxo sardinha para a enfermagem nesse sentido da amamentação. A enfermagem ela tem muita base em relação a isso, ela está com o paciente ali 24 horas. Então, se souber, né, se interessar, consegue ter um bom resultado e um sucesso longo aí. E lógico, gente, equipe de fono, vocês moram no meu coração. Amo vocês também, que vocês são fenomenais. Tenho muito respeito por todos os profissionais. Excelente. Dani, maravilhoso, quero te agradecer muitíssimo. É exatamente isso, cada paciente é único e esse olhar exclusivo, esse olhar que atende não só a uma mama, mas atende a uma família, que tem essa visão holística e cuidadosa e humana. Acho que nós, profissionais da saúde, precisamos realmente, cada vez mais, humanizar o nosso olhar, humanizar o nosso atendimento, não é? Porque tudo já é muito hostil. E como você mesma colocou, todas as questões que envolvem ali uma maternidade são por si só, já são um mundo muito grande. E aí chamaremos os nossos queridos psicólogos para nos auxiliarem aqui Exatamente. em novas lives, para mostrar esse lado também da emoção, o lado de todos os distúrbios, enfim, que também podem acarretar esses pacientes. Então, fica aqui nosso convite final, www.congresslaser.com.br. Lá você faz a sua inscrição, lá você conhece, então, todos os profissionais que estão envolvidos, que estamos aí participando e ansiosos. Eu sou uma pessoa ansiosa para esse congresso, para tantas novidades e tanta troca. Eu gosto muito, o que me chama muita atenção em congresso é exatamente essa troca entre os profissionais, e é uma troca também, de fato, de network. Você faz isso, atua assim, olha, eu tenho uma indicação, eu preciso, é tão importante nós formarmos uma rede de apoio para encaminharmos os pacientes, para sabermos quem atua com o quê, em que região, quando o seu braço não puder e não poderá realmente acolher a todos. Não Exatamente. Não tem condição. Então, muito obrigada a cada um de vocês que esteve conosco aqui nessa live, que se interessa por esse assunto ou foi despertado por essa generosa live aqui, que a Dani comentou tantos ambientes e tantas possibilidades e tantos cuidados que deve ter com essa mamãe, com este bebê, num processo de amamentação. Uma ótima noite, um excelente descanso. Amanhã, mais lives para você. Um beijo, nos vemos no congresso. Fiquem bem. Até mais. Boa noite, Dani. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.